Será que o placar de um jogo pode de fato mudar o jeito que um jogador corre em campo? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessas forças invisíveis que ditam o desempenho dos atletas. E olha, a resposta pode surpreender. E a resposta para encurtar a história é, com certeza. E não é pouco, não. Não estamos falando só de preparo físico ou de talento, sabe? Existem umas forças ali, meio que por trás das câmeras, que os cientistas do esporte chamam de fatores contextuais. São eles que acabam ditando o ritmo e a intensidade de cada jogo. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, vamos entender o que são esses tais fatores contextuais que os pesquisadores tanto falam. Pensa só comigo, a pressão de um clássico, valendo título, cria um cenário, um desafio físico e tático totalmente diferente de, sei lá, um amistoso de pré-temporada, né? Pois é, são essas variáveis que estão em jogo o tempo todo. E olha, usando dados de GPS de jogadores de elite, a gente vai focar em 3 desses fatores que têm um impacto, assim, gigantesco. A qualidade do adversário, o placar do momento e o local da partida. Bora mergulhar nesses dados para ver o que eles contam. E é aqui que o negócio começa a ficar interessante de verdade. Porque os dados do GPS, muitas vezes, vão na contramão do que o senso comum diz sobre o esforço de um jogador. Vamos dar uma olhada na primeira grande surpresa que esses números revelam. A resposta, pode acreditar, não é tão óbvia quanto parece. E os detalhes? Os detalhes são fascinantes. Isso aqui ilustra perfeitamente o ponto principal. Contextos diferentes exigem esforços diferentes. Olha que doido. Contra times considerados mais fracos, um estudo com jogadores de elite aqui do Brasil mostrou que eles dão muito mais sprints, sabe, aquelas arrancadas em velocidade máxima, porque tem mais espaço. Agora, contra adversários fortes, a história muda. Outra análise viu que eles acabam cobrindo uma distância total maior, mantendo uma intensidade alta o jogo inteiro. É outro tipo de desgaste. Ok, e quanto ao placar? A lógica diz pra gente que o time corre mais quando tá perdendo, né? Para buscar o resultado. Mas os dados mostram que o pico de intensidade, na verdade, acontece em outro momento do jogo. Pois é, um estudo feito com jogadores da elite do futebol brasileiro descobriu que o momento de maior corrida em alta intensidade foi quando o jogo estava empatado. Faz sentido, né? É aquela urgência de desempatar, de buscar o gol da vitória que acaba criando os momentos de maior exigência física para todo mundo. Isso só reforça a ideia que o contexto é rei. A situação específica do jogo, seja para fazer o gol da vitória ou para manter o controle e não deixar o adversário crescer, é o que vai ditar o ritmo. E aquela famosa vantagem de jogar em casa, será que isso aparece nos dados do GPS? Pode apostar que sim. O impacto da torcida, do campo conhecido, não é só psicológico não, é algo que dá para medir. Olha esse número. Dados de um time profissional brasileiro mostraram que os jogadores tiveram um aumento de quase 45% nas ações de alta intensidade quando jogavam em casa. 45%. É um impulso físico gigantesco, né? Beleza, mas e daí? Por que saber tudo isso é importante? Bom, entender essas forças muda completamente a forma como o jogo pode ser analisado e, claro, treinado. Vamos lá. Para os treinadores, isso é ouro. Significa que não adianta só fazer um treino físico genérico. É preciso simular as demandas de um jogo empatado, de uma partida contra um adversário mais forte. Para quem analisa o jogo, ou para quem torce, ensina a gente a olhar além do fulano correu pouco. Às vezes, o jogador estava só guardando energia para o momento certo, para o sprint decisivo. E para os próprios atletas, é a prova final de que entender a tática do jogo é tão crucial quanto estar com fôlego em dia. Então, no fim das contas, qual é a grande lição que a gente tira de todos esses dados? A lição é que, no futebol, o contexto muda absolutamente tudo. E entender isso é o primeiro passo para evoluir, seja dentro ou fora de campo. O desempenho de um jogador não é um roteiro pronto, sabe? É mais como uma improvisação constante, que é ditada pelas circunstâncias de cada lance, de cada minuto. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Que outras forças invisíveis será que estão moldando os esportes que a gente tanto ama? Fica aí a reflexão. E bom, se essa análise aprofundada te interessou, se curtiu mergulhar nesses dados com a gente, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima análise.